Nessa aula falaremos sobre SMT, que significa Smart Money Technique ou Smart Money Tool, também chamada de Smart Money Time. São todos nomes para essa ferramenta. Se eu pudesse usar somente uma ferramenta, seria o SMT. Nós começaremos falando sobre o que é Smart Money Technique, quebra de correlação, como combinamos o SMT com o Power of Three, e falaremos um pouco sobre ativos de correlação inversa. Como já vimos, grandes instituições precisam de liquidez para casar com as suas ordens de compra e venda, para ter uma execução eficiente. Já aprendemos que acima de máximas e abaixo de mínimas tendem a ser populados com stops em grandes quantidades, que instituições utilizam para casar as suas ordens de compra e venda, sem impactar muito os movimentos dos preços, tendo assim um preenchimento de suas ordens de maneira mais eficiente. Agora iremos compreender a interação desses pontos de liquidez que ocorre entre mercados correlacionados, que é como o Smart Money aumenta ainda mais a eficiência das suas execuções. Vamos então falar sobre o SMT, Smart Money Technique, que é a técnica de acumulação institucional. Para esse exemplo, utilizaremos o Nasdaq e o S&P. Para fazermos essa análise de SMT, precisamos de ativos altamente correlacionados, como o Nasdaq e o S&P, ou até mesmo ativos inversamente correlacionados, como por exemplo o DXY, que é o índice do dólar, utilizando ele com algum par de forex do dólar, né, como o Euro-USD, por exemplo. Então, em ativos correlacionados, quando o ativo base faz um topo ou um fundo, o correlacionado também deve fazer um topo ou um fundo. Então, em uma tendência de alta, se o Nasdaq faz topos e fundos ascendentes, é de se esperar que o S&P também vai estar fazendo topos e fundos ascendentes, pois eles são correlacionados. Caso um deles falhe em criar uma máxima acima da máxima anterior, enquanto o outro faz uma nova máxima, temos uma quebra de correlação, e essa quebra é o que chamamos de SMT. Então, nesse exemplo, enquanto o Nasdaq está fazendo topos e fundos ascendentes, fazendo uma reacumulação de ordens vendedoras, o S&P vem fazendo também topos e fundos ascendentes, mas ele toma esse ponto de liquidez que caracteriza um offset accumulation, né? Então aqui temos um reaccumulation, Nasdaq está tomando liquidez interna, enquanto que no S&P temos um offset accumulation. O Smart Money está reacumulando vendas no Nasdaq abaixo desse topo anterior, mantendo os preços mais baratos para não atrair vendedores que visam vender mais caro, né? Ao mesmo tempo em que segura o preço mais barato para os compradores que estão querendo sair de suas posições nesse topo anterior. Enquanto isso, o S&P está fazendo um offset accumulation, né? Como vimos na aula anterior, ele acumula ordens de venda no S&P num ponto ideal, que além de estar vendendo em um preço mais caro, está vendendo para os stops dos vendidos, né? Acima dessa máxima aqui vão ter stop dos vendidos, e também compradores que visam o rompimento após o preço negociar acima dessa máxima. Então essa divergência que ocorre aqui entre os correlacionados é uma acumulação a nível institucional. Simples assim, quando identificarmos que há uma quebra de correlação, podemos esperar que grandes instituições estão atuando no preço nessas regiões. SMT, com conceitos de fluxo institucional que aprendemos até aqui, é o componente mais importante que precisamos para compreender as viradas de preço, onde haverá reversões institucionais. SMT é a manipulação institucional mais poderosa, dada a natureza dele, e é de se esperar que uma expansão se siga após um SMT. Se nos lembrarmos do Power of Three, quando ocorre a manipulação de um ciclo, podemos procurar por SMT para identificar as máximas e mínimas de cada ciclo, pois saberemos que o Smart Money está atuando nessas regiões e poderemos assim realizar nossas operações de maneira mais precisa. Note o Power of Three. Nesse exemplo, temos a abertura do dia, que até nos dá uma informação de para onde os preços estão manipulando. Note que ele dá uma acumulada aqui. E a partir do preço de abertura da meia-noite, temos uma indicação mais clara de que o preço está manipulando para cima. Na máxima desse dia, então, nós temos a ocorrência de um SMT, forma máxima do dia, né? A máxima do dia atual no S&P está superior à máxima do dia anterior, enquanto que no Nasdaq a máxima do dia atual não consegue renovar a máxima do dia anterior.
Então temos uma indicação de que o Smart Money está acumulando vendas nessa região e o preço reverte fortemente, expandindo para baixo até a mínima do dia. É sem surpresa que a mínima do dia também reverte com um SMT. Temos aqui um SMT de um fractal maior. Veja que aqui o Nasdaq é quem toma a mínima anterior, enquanto o S&P falha em tomar essa mínima anterior. O preço então reverte fortemente e no dia seguinte ele expande ainda mais forte do que aquela expansão para baixo. Aqui temos um SMT de fractal maior, e quanto maior o fractal, maior a magnitude do movimento que se segue. SMT é bastante complexo e dá uma mentoria inteira por si só. É por isso que nós temos a mentoria do Precision. Apesar de ser possível refinar bastante em cima desse conceito, aliar SMT com um fluxo institucional já é mais que suficiente para você compreender os movimentos do preço e as viradas do preço e por que elas ocorrem, que é o intuito desse curso aqui. Por fim, ativos inversamente correlacionados também podem apresentar quebras de correlação. Nesse exemplo, temos o euro-dólar aqui na esquerda e o DXY, o índice de dólar, na direita. Notem que o euro falha em tomar essa máxima anterior aqui, ao mesmo tempo que o dólar renova a mínima anterior. Isso também é um SMT, né? São ativos inversamente correlacionados. E após realizar o SMT, o preço então reverte fortemente e expande.